como o seu viés influencia nas suas decisões e ações? Por exemplo, você precisa... Certo, mas o que é o viés? É aquilo que você acredita que é certo, sem saber nenhum porquê. Você recebeu, é como se fosse uma educação geracional, ou social, ou cultural. Ele é normatizado. Olá, meu nome é Danúbia. Eu sou Daniela. E nós estamos no canal Busca pela Evolução. É um canal voltado para o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento. O que vem na sua mente quando você ouve a palavra feminismo? Bom, o feminismo, ele é um movimento que busca a igualdade entre os gêneros. Então, o feminismo não é ódio contra homens, não é querer ser mais que homens ou ter mais direitos que os homens. É apenas um movimento que busca a igualdade entre os gêneros. Esse movimento busca a igualdade entre as oportunidades e os direitos, né? Que o homem e a mulher podem ter igualmente, né? De fato. Ou seja, por exemplo, a mesma oportunidade de trabalho, né? Mesma oportunidade de participar da política, né? Mesma oportunidade de crescer com brinquedos que desenvolvam raciocínio lógico, sabe? Esse tipo de coisa. Talvez não seja nem a questão de evolução, e sim, talvez, é uma visão. No caso, por exemplo, às vezes não é a disparidade de alto ou baixo, porque a gente está falando de evolução. E não é só isso, é de comportamento. É a gente, por exemplo, poder se colocar. Por que eu tenho que sentar de pernas fechadas? E o homem pode sentar de pernas abertas. E normalmente eles sentam, né? E nós somos julgadas por causa disso. Entende? Sim. Porque não faz sentido. Tudo bem que é uma coisa muito simples, mas são nas pequenas coisas que em comportamentos pequenos que a gente é julgado ou não pode se colocar dessa forma ou daquela, porque vai passar uma imagem ruim. Por exemplo, uma mulher que ri muito alto, incomoda, né? Não sei a quem, acho que incomoda os homens, ou incomoda outras mulheres. Tem também a questão da rivalidade feminina, né? Que as pessoas ficam instigando a rivalidade feminina. Não sei qual que é o ganho com a rivalidade feminina, eu não sei. Mas existe um ganho secundário que eu não sei onde tá. A gente, enquanto mulheres, a gente não enxerga. Na sua casa, seu marido te ajuda com as tarefas domésticas? Ele ajuda a cuidar dos seus filhos? Como que funciona a dinâmica na casa de vocês? Como? Mas ele precisa ajudar? Não entendi. Deveria ajudar, né? Não. Se ele mora na mesma casa, ele não tem que fazer e ser responsável por isso? Deveria. Deveria, mas infelizmente a gente não foi criado dessa forma, né? Existe uma normalização de que o correto é a mulher cuidar da casa e o homem ajudar, né? Tipo, ajudar se der, se quiser, se puder também. E quando esse homem faz alguma coisa, ele é tido como o maravilhoso, né? O diferenciado, o salvador, né? Um excelente pai. Um homem que vai trocar a fralda do próprio filho é um excelente pai hoje em dia. Não importa se ele maltrata a mãe, não importa se ele deixa a desejar em outros quesitos, só o fato dele estar ali trocando uma fralda já coloca ele num patamar acima até da mulher que faz tudo, né? Que dedica todos os cuidados para a criança. Quem cuida da sua casa? Quem organiza, quem planeja as tarefas na sua casa? Quem sabe que precisa comprar óleo, ou azeite, ou arroz? Quem faz esse gerenciamento? Normalmente é a mulher. Então, isso, quando a mulher precisa cuidar de todas as tarefas, trabalhar fora, cuidar de filho, né, limpa a casa, faz comida, às vezes não tem ajuda. Não tem ajuda nem, né, de uma ajudadora, que normalmente é mulher também, né? Não tem ajuda. Isso quando ela tem capacidade financeira para pagar, né? Exatamente. Porque nem sempre ela tem essa capacidade. A maioria dos casos não tem. Então, a mulher fica tão sobrecarregada com as tarefas, né, que todas as tarefas do trabalho, algumas estudam, ainda tem essa carga mental de precisar gerenciar. Então, essa mulher, ela se sente o tempo inteiro cansada e não sabe por quê. Aí alguma coisa sai errado, vai no mercado, esquece que não tem feijão. Aí ela se culpa, fala, nossa, eu deveria ter olhado, nossa, mas, sabe, isso, eu acho que inconscientemente vai mexendo até na própria autoestima dela. Você já percebeu como o seu viés influencia nas suas decisões e ações? Por exemplo, você precisa... Certo, mas o que é o viés? Fala o que é o viés. Um viés é um viés inconsciente. É aquilo que você acredita que é certo, sem saber nenhum porquê. Você recebeu,
é como se fosse uma educação geracional, ou social, ou cultural, ele é normatizado inconscientemente. Então, eu acho que não é adequado a gente usar batom vermelho, porque, não sei porquê, mas não é adequado, entendeu? Isso é um viés inconsciente. Então, assim, como que esse viés iria afetar uma decisão, né? Uma ação? Por exemplo, eu quero caminhar e para fazer exercício. Então, eu fico na dúvida se eu coloco uma calça, um short, um top. Por quê? Porque provavelmente vai ter algum tipo de assédio que eu não gostaria de receber ou que eu não estou esperando. Então, eu preciso me precaver usando uma roupa mais fechada, para que eu não receba esse flerte. Só que mesmo assim, mesmo com a roupa fechada, não importa, né? Não importa. Só que o meu viés é, se eu colocar uma roupa fechada, eu vou me proteger desse flerte. Mas na prática não é o que acontece, né? Esses vieses inconscientes, eles podem determinar até a forma como eu vou me comportar, ou você vai se comportar. Isso implica em uma mudança de como eu quero agir, que não é legal, né? Não é bacana pra gente. A gente tem que agir da forma como a gente se sente melhor, como você é, né? Exatamente. Então, eu não posso me expressar como eu sou por conta de um viés, né? Por conta de uma... eu não quero receber aquela culpa, então aí eu acabo usando essas roupas mais fechadas, as roupas fechadas, eu não falo alto, eu não falo palavrão. Então, isso por quê? Porque existe ali um estereótipo voltado para a mulher tem que ser assim, homem assado, criança assim, né? Então, exatamente para sair desses estereótipos. Eu posso mudar a forma de me vestir por conta de um medo de julgamento, mas sem perceber que eu tô com medo desse julgamento, sabe? Eu não quero receber aquele flerte, então eu vou colocar uma roupa mais comprida, mas tá calor, eu queria colocar um short, mas não me sinto confortável, entendeu? É uma coisa complicada quando a gente tá na pele da pessoa que é julgada. Agora, quando você tá do outro lado, aí que existe a liberdade, né? Certo, mas como nós podemos reduzir essas diferenças entre gêneros? O que a gente pode pôr na prática em si? Eu acho que é uma questão social, cultural, educacional e eu diria mais, é geracional. Então, assim, a gente não vai enxergar a mudança. A gente vai começar a fazer mudança. Mas a mudança, de fato, eu acredito que vai acontecer em algumas gerações. O feminismo já vem acontecendo, né? Já tem um contexto histórico. Então, assim, hoje a gente recebe esse contexto de trabalhar com a carga mental, com a divisão de tarefas. Esse é o nosso contexto. Então, eu acho assim, dentro do que a gente pode fazer é conscientizar as pessoas, conscientizar os nossos filhos, os nossos parceiros, nossos irmãos, os homens da nossa vida e mulheres. As mulheres precisam também estar conscientes de não julgar a outra mulher, não endeusar homens que fazem o mínimo, né? Tipo, nós precisamos nos reconhecer quando a gente está fazendo isso, então a gente tem que trazer essa consciência também. De fato, a gente precisa fazer isso nas nossas próprias vidas, né? Desconstruindo os vieses que nós mesmos temos de comportamentos e de falas. Sim, a fala. A linguagem é uma coisa que a gente precisa observar. Xingar uma mulher, né? Ou endeusar o homem. Ou, por exemplo, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. São vários contextos que a gente precisa modificar. Não vou falar retirar totalmente, porque são modificar nos nossos comportamentos e ensinar para quem está próximo da gente, os menores, as pessoas, as crianças, as pessoas que se relacionam com a gente, família, enfim, de como a gente acha que seria uma forma consciente e respeitosa, né, na equidade, né, na questão da igualdade entre gêneros. Uma questão que você levantou sobre as atividades que a gente tem domésticas, né, no caso. Isso é importante, um dos pontos para que a gente melhore é a divisão da responsabilidade de todas as atividades dentro de uma casa, tanto com o homem e a mulher. Não só a responsabilidade ficar sobre a mulher. Na verdade, o casal, né, ele tem uma conversa para que aquilo seja claro para os dois, porque normalmente não fica claro, de que as responsabilidades são dos dois, tanto dos filhos quanto da casa. Tem uma questão sobre o mercado de trabalho, que é a igualdade entre o homem e a mulher no mercado de trabalho, que por conta da mulher ela ter uma sobrecarga mental em casa, com as responsabilidades da casa somente para ela, quando ela vai para o mercado de trabalho, ela divide a atenção
mental dela, do trabalho e com a casa, né? Com as responsabilidades com os filhos, enfim. Não que ela não seja capaz, ela é capaz, mas é importante que o casal divida as tarefas em casa para que a mulher vá mais, para ela ir mais focada para o mercado de trabalho. Não que as mulheres hoje, elas não tenham se colocado de forma focada, responsável, competente, tem. Só que se ela tiver uma ajuda em casa, uma ajuda não. Se ela tiver uma divisão justa em casa, de que o seu companheiro ou a pessoa que está ali do lado dela divida igualmente as responsabilidades, os dois vão tranquilamente, tanto trabalhar quanto cuidar das responsabilidades em casa. Acredito que a gente precisa também convidar os homens para que façam sua parte, né? Para que não façam o mínimo, para que não faça de qualquer jeito, para que faça a sua parte. De fato, assuma a responsabilidade sobre gerir a casa, sobre cuidar dos filhos e sobre as tarefas, né? Tanto na gestão quanto na parte de tarefas. Homens, para que isso seja ascendido, né, seja superado, o ideal é que vocês estejam mais presentes nas tarefas e em todo o ambiente familiar. Por hoje é isso, gente. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau.